Sabe aqueles momentos em que estamos empolgados com uma conquista, um projeto ou simplesmente vivendo a nossa vida e de repente surge alguém para fazer um comentário ou crítica que parece despropositada? Eu estou gravando esse vídeo na semana de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris. Não foi difícil ver esse tipo de comentário nas redes sociais dos próprios atletas ou nos perfis que estavam divulgando as modalidades. Comentários sobre a cor da medalha, sobre a idade dos atletas, enfim. Me ocorreu chamar essas pessoas de comentaristas de sofá. São pessoas que, sem ter vivenciado a situação ou passado pelos desafios que esses atletas passam diariamente, se sentem no direito de criticar e fazer apontamentos. Esse comportamento pode ser explicado por uma tendência humana de buscar validar suas próprias percepções e opiniões, mesmo que isso signifique criticar a experiência alheia sem profundo conhecimento ou empatia. Podemos facilmente trazer isso para o cotidiano de cada um de nós. Quantos comentaristas de sofá você conhece? Talvez tenha um bem aí no sofá da sua casa. Essas críticas muitas vezes são irrelevantes e desconsideram completamente a jornada pessoal de quem está sendo criticado. As pessoas frequentemente projetam suas próprias inseguranças nos outros, usando a crítica como uma forma de lidar com as suas frustrações internas. Quem faz críticas com o intuito de diminuir o outro, na verdade está expondo a sua própria mediocridade. Ao tentar apontar falhas nos outros, essas pessoas estão revelando mais sobre suas próprias inseguranças e insatisfações do que sobre qualquer defeito que possam ver no outro. Suas críticas refletem mais uma tentativa de validação pessoal do que uma análise sincera e objetiva da situação. Pessoas com baixa autoestima e autoimagem distorcida frequentemente tentam diminuir os outros para se sentirem melhores consigo mesmas. Se você chegou até aqui, pode me chamar de Pan. Esse canal foi criado para pensarmos juntos e nos desenvolvermos através do autoconhecimento. Eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. São só 2 cliques que fazem uma enorme diferença para mim. Assim você fortalece o meu trabalho e o YouTube entende que esse conteúdo pode ajudar mais pessoas. Críticas com a intenção de nos rebaixar geralmente vêm de quem não conseguiu construir algo significativo. Essas pessoas desejam estar em uma posição mais elevada e, na ilusão de se sentir superior, fazem apontamentos que não contribuem em nada para o nosso crescimento. Quando recebemos uma crítica de alguém que nunca se esforçou ou nem está no lugar que almejamos, talvez seja bom colocar cuidadosamente um filtro. Devemos nos perguntar se o que a pessoa disse faz algum sentido ou se é apenas uma tentativa de nos invalidar. Precisamos desenvolver um pensamento crítico e reflexivo para conseguir avaliar a validade das informações que recebemos. E mesmo que essa pessoa tenha uma vida aparentemente bem-sucedida, devemos analisar se o que ela diz realmente é relevante para a nossa jornada. Muitas vezes, pessoas de sucesso aparente podem se sentir ameaçadas pelo crescimento dos outros e, consequentemente, podem emitir críticas que visam manter sua posição de destaque. Algumas delas até enxergam alguma coisa boa em você, até querem te ver bem, desde que ela esteja sempre um degrau acima. Quando você recebe críticas, costuma observar se a pessoa realmente tem base para falar do assunto? E o que fazer quando a crítica vem de alguém com relevância em sua carreira ou profissão? Essas críticas podem ser especialmente difíceis de lidar, pois partem de pessoas cuja opinião muitas vezes valorizamos e respeitamos. Mesmo os especialistas e profissionais bem-sucedidos podem ter visões limitadas ou cheias de viés. O que funciona para uma pessoa pode não se aplicar à nossa realidade. Devemos avaliar se a crítica é construtiva e se oferece algum insumo que realmente pode nos ajudar a crescer. Se a crítica é fundamentada e relevante, podemos usá-la como uma oportunidade de aprendizado e melhoria. Caso contrário, também é importante não permitir que isso nos desmotive ou nos faça duvidar do nosso valor. Como você lida com as críticas vindas de pessoas que você respeita? Você consegue separar as que são construtivas ou não? Pode reparar que quem já trilhou um caminho desafiador tende a entender melhor e respeitar as dificuldades alheias. Alguém que realmente sabe o que é superar obstáculos dificilmente vai diminuir a jornada do outro. Essas pessoas compreendem o valor dos desafios individuais e são mais inclinadas a oferecer apoio construtivo em vez de críticas destrutivas. Ser empático sugere justamente que as experiências de dificuldades
quando compartilhadas, criam um entendimento mais profundo e uma vontade genuína de apoiar os outros. Compartilhar experiências pode ser extremamente agregador, desde que feito com respeito e intenção de ajudar, não de rebaixar. A troca de conhecimentos e vivências pode enriquecer a nossa jornada, desde que saibamos ouvir e diferenciar o que é útil para o nosso crescimento. Pense em uma vez que alguém compartilhou uma experiência de forma respeitosa com você. Como isso te impactou? Se você tiver que lidar ou até conviver com os comentaristas de sofá, é obrigatório saber filtrar o que ouvir. Devemos fazer perguntas, questionar se aquilo faz sentido e, principalmente, valorizar as críticas construtivas de quem realmente entende e respeita a nossa trajetória. A autorreflexão e a busca por feedbacks significativos são positivos para o nosso desenvolvimento pessoal. Valorize a sua jornada e não as palavras vazias de quem nunca se dispôs a trilhar o seu caminho. E justamente para não ficar aqui só fazendo apontamentos, eu vou terminar o vídeo deixando algumas perguntas. E quanto a nós, como temos criticado os outros? Temos oferecido críticas relevantes e respeitosas ou sem valorizar e reconhecer o momento do outro? Vamos refletir sobre isso e garantir que as nossas críticas realmente contribuam para o bem-estar e desenvolvimento das pessoas ao nosso redor. Espero que essa conversa tenha te ajudado de alguma forma e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!